Bom, a medida provisória está valendo, ela está dentro do prazo de validade. E o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional? O que vai proceder, o que pode acontecer dentro do Congresso em relação a uma medida provisória? Nós temos três situações que podem acontecer dentro do Congresso. A primeira situação é a aprovação da medida provisória. O que quer dizer isso? As duas casas, elas concordam com a medida provisória editada pelo presidente e elas aprovam essa medida provisória. A partir da aprovação nas duas casas do Congresso, ela se torna uma lei ordinária, ok? Então não se esqueçam disso. Se eu falei que ela se torna uma lei ordinária, qual é o quórum de aprovação de uma medida provisória? Maioria simples, é que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Se ela vai se transformar em uma lei ordinária, consequentemente, o quórum para aprovação de uma medida provisória é maioria simples, tá? Então, a medida provisória é analisada por cada uma das casas e, após a aprovação em cada uma das casas, por maioria simples, ela se torna uma lei ordinária. Ela entra no ordenamento jurídico brasileiro como uma lei ordinária. Se ela for, então essa é a primeira hipótese, a aprovação da MP. Se a MP for aprovada, ela se torna uma lei ordinária. Qual é a segunda possibilidade? O Congresso Nacional rejeitar a medida provisória. Então, o Congresso Nacional analisa, vota e uma das casas rejeita, ou seja, não concorda que aquele assunto tratado na MP se converta em lei ordinária, ok? Então, se houver a rejeição em uma das casas, nós estaremos diante de o arquivamento daquela MP. E aí alguém pode se perguntar, mas o que acontece com todo aquele período que a MP teve validade, né? O que acontece com os atos praticados durante a vigência da medida provisória? Os atos praticados durante a vigência da medida provisória, eles vão perder a sua eficácia e os efeitos serão ex tunc. O que quer dizer isso? Retroagem à data da edição dessa medida provisória. Isso está previsto no parágrafo 3º do artigo 62, que diz assim: as medidas provisórias, ressalvados os dispostos nos parágrafos 11 e 12, perderão a sua eficácia desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. Então, se a medida provisória ela é rejeitada pelo Congresso Nacional, então ela é rejeitada, ela vai ser arquivada e ela vai perder a sua eficácia. E o parágrafo 3º diz que ela vai perder a sua eficácia desde a sua edição, então vai retroagir lá a data que ela foi publicada. Só que existem atos que foram praticados durante os 60 dias ou durante os 120 dias, se ela foi prorrogada. Então, o que vai acontecer com esses atos praticados, né? Os atos praticados durante a vigência da MP? O Congresso Nacional precisa disciplinar isso através de uma espécie normativa chamada decreto legislativo. Então, o que o Congresso precisa fazer? Uma vez rejeitada a medida provisória, o Congresso Nacional precisa se reunir, elaborar um decreto legislativo para dizer, olha, as relações que foram praticadas, os atos praticados durante a vigência da MP serão regulamentados assim, assado. Então, quem vai disciplinar, assado é ótimo, né, gente? Quem vai disciplinar o que vai acontecer com os atos praticados durante a vigência da medida provisória é o Congresso Nacional. Então, ele vai disciplinar as relações jurídicas
que aconteceram durante a vigência da medida provisória. Entretanto, se o Congresso Nacional ele não elaborar este decreto legislativo neste prazo, né, dos 60 dias contados da data da rejeição, então vamos pensar que que o Congresso não elaborou nenhum decreto, então o Congresso não disciplinou. A partir do momento que não houver, né, esta elaboração de um decreto legislativo sobre o assunto, os efeitos serão ex nunc. O que é um efeito ex nunc? Começa a vigorar dali para frente. Então é muito importante a gente saber isso, tá, gente? É muito importante a gente saber isso. Medida provisória foi rejeitada. Medida provisória rejeitada, ela retroage a data da sua edição. Então, ela os efeitos retroagem lá a data que ela foi editada. E para que isso aconteça, o Congresso Nacional ele tem que editar um decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas que aconteceram durante a vigência da medida provisória. Se o Congresso não se manifestar, ou seja, se o Congresso se omitir e não elaborar um decreto legislativo, a partir daí, se não houver a elaboração deste decreto legislativo, nós teremos que os atos somente serão os regulamentados dali para frente, do dia da rejeição para frente. Então, o que vai determinar se será ex tunc ou ex nunc é a elaboração de um decreto legislativo. Uma vez elaborado o decreto legislativo, este decreto legislativo vai disciplinar que os efeitos retroagirão à data da edição da MP. Se não houver decreto legislativo, vai passar a vigorar da data que ela foi rejeitada para frente. Tudo bem? Ok? E se uma medida provisória for rejeitada em uma sessão legislativa, no prazo, né, de uma sessão legislativa, ela não pode ser reeditada pelo presidente da República na mesma sessão legislativa. Isso está previsto no parágrafo 10 do artigo 62, que diz: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa da medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, se ela foi rejeitada expressamente, então uma das casas rejeitou expressamente, ou ela perdeu, né, a sua eficácia por conta do decurso do prazo, seja do prazo de 60, quando ela não é prorrogada, seja do prazo de 120, quando ela é prorrogada, ela perde este prazo, então ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Então, segundo caso, caso de rejeição de MP. Nós temos o terceiro caso, o caso da MP não ser votada no prazo legal. 60, se ela for prorrogável, no 120. Se ela não for votada no prazo de duração, seja no 60, seja no 120, ela vai perder a sua eficácia. Então, obrigatoriamente, ela tem que ser votada. Só que se ela não for votada no prazo, ela vai perder a sua eficácia. É muito comum a gente ver acontecer, né? A gente vê nos jornais, em matérias, dizendo que o Congresso Nacional precisa votar uma determinada medida provisória, senão ela vai perder sua eficácia. É muito comum isso acontecer, tá? Então, se não ocorre a votação dentro do Congresso Nacional no prazo, né, seja de 60, seja de 120, acontece ali a chamada rejeição tácita. Ou seja, o Congresso Nacional deixa de votar a medida provisória. Neste caso, também entra na regra do parágrafo 3º do artigo 62. Para que os efeitos retroajam à data da edição,
o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo. Se o Congresso não editar o decreto, será efeito ex nunc. A emenda constitucional 32, ela trouxe um mecanismo em relação ao trancamento da pauta. É muito comum a gente ouvir falar que se a Câmara e o Senado não se manifestarem, né, não se pronunciarem sobre a medida provisória, no prazo de 45 dias contados da entrada da medida provisória na casa, vai trancar a pauta, ou seja, não se vota mais nada enquanto não se decidir sobre a medida provisória. Isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 62. Diz assim: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, o parágrafo 6º fala da questão do regime de urgência. Quando ela entrar no Congresso, quando ela entrar em uma das casas, né, para ela ser votada em uma das casas, ela tem que fazer essa votação em 45 dias. Se ela não for votada em 45 dias, tranca-se a pauta da casa e não se vota mais nada enquanto não se votar a medida provisória. Recentemente, o STF relativizou essa questão do regime de urgência. Ele relativizou o trancamento da pauta. Por quê? Ele entendeu que o trancamento da pauta, ele só ocorre naqueles casos em que é permitido fazer medida provisória. Ou seja, se tiver lá no Congresso uma lei para ser votada e a lei diz respeito às vedações do parágrafo 1º, então aquelas matérias que não podem ser disciplinadas por medida provisória, não vai trancar a pauta, tá? Então, um exemplo, matéria penal não pode ser objeto de medida provisória. Está lá no Congresso para ser votado uma lei que disciplina um assunto penal. Então, neste caso, não pode haver o trancamento da pauta. Uma lei que que diz respeito às vedações, né, de medida provisória, não vão trancar pauta. Então, antes dessa relativização do STF, todo e qualquer assunto era trancada a pauta. Então, não votava a MP em 45 dias, não podia se votar mais nada. Hoje é analisado no caso concreto. O assunto daquela lei diz respeito à vedação, que está lá no parágrafo 1º do artigo 62, vai poder ser votado. Não é sobre os assuntos que estão previstos no artigo 62, parágrafo 1º, não vão poder ser votados.